As imagens que você vai agora são de descontrole. Uma corrida desesperada para deixar o Afeganistão o mais rapidamente possível depois que o Talibã assumiu o controle do país. Agora há pouco, os voos que deixariam Cabul, a capital do país, foram todos cancelados por causa da quantidade de gente que tenta fugir do território afegão. As pessoas, inclusive, estavam ali em cima da pista, que não deixava os aviões decolar. Situação dramática, caótica. E a gente vai conversar ao vivo com a nossa correspondente, Cecília Malan, que tem mais informações. Cecília, conta pra gente, a situação lá é dramática. Faltam palavras para descrever o que está acontecendo lá. É atordoante, Kovalik. Bom dia a todos. O primeiro voo vindo do Afeganistão com diplomatas e cidadãos britânicos acaba de pousar aqui no Reino Unido. Sorte deles que conseguiram sair em segurança, mas no aeroporto de Cabul as imagens são de pessoas abandonadas à própria sorte. Milhares de civis em filas gigantescas, centenas correm pela pista. Como você disse, uma tentativa desesperada de deixar o país a tempo. São pessoas que temem a tomada de poder pelo grupo fundamentalista e o radicalismo que isso pode significar para o futuro do Afeganistão. No meio dessa multidão, diplomatas de diferentes países tentam voltar para suas nações. Nesse momento, militares norte-americanos se esforçam para colocar ordem na multidão que tenta embarcar muitas vezes à força. Soldados atiraram para cima na tentativa de conter esse caos e acaba de ser confirmada a morte de 5 pessoas dentro do aeroporto. A corrida também acontece por terra, milhares de veículos parados nas estradas. São famílias inteiras que tentam cruzar a fronteira antes que seja tarde demais. Representantes do grupo extremista disseram hoje que entraram em Cabul sem oposição e sem confronto, que a situação é pacífica. Disseram também que vão esperar todas as forças estrangeiras deixarem o Afeganistão para só então reunir os líderes locais e definir como será a nova estrutura de governo. Mas o que representa essa volta do Talibã depois de 20 anos longe do poder? Vamos ver mais detalhes na reportagem de Carolina Cimente. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão depois do atentado contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O então presidente americano George W. Bush acusou o regime talibã de dar abrigo ao terrorista Osama Bin Laden, mentor dos ataques, e ao grupo que ele comandava, Al-Qaeda. Em poucas semanas, os americanos e aliados pisavam em solo afegão com grande apoio internacional. A queda do Talibã naquela época foi tão rápida quanto a ascensão do grupo agora. As ruas da capital Cabul foram tomadas em festa e esperança. As barbearias ficaram lotadas. Raspar o rosto era um ato simples, mas cheio de significado: revolução e liberdade. Em 2004, em meio a atentados terroristas e ameaças, afegãos fizeram longas filas para votar e eleger democraticamente Hamid Karzai, com a promessa de pacificar o país. 5 anos depois, ao chegar à Casa Branca, Barack Obama prometeu acabar com a guerra, mas acabou aumentando o número de soldados norte-americanos em solo afegão para quase 100 mil. Os americanos passaram a concentrar os esforços das tropas no treinamento e na transferência da segurança nacional para as forças do governo afegão. Mas depois de 8 anos, Barack Obama encerrou o mandato admitindo: sozinhas as forças afegãs não conseguiriam enfrentar o Talibã. Seu sucessor, Donald Trump, apesar de defender a retirada dos soldados americanos, concordou em manter o contingente no Afeganistão até que a situação do conflito permitisse. Em fevereiro de 2020, Trump aceitou negociar com o grupo terrorista Talibã. Foi neste cenário de negociação de paz com os talibãs que Joe Biden assumiu a presidência americana. Em abril, Biden informou que era a hora. Os Estados Unidos removeriam as tropas. A retirada começou em maio. A última base militar ocupada foi esvaziada em julho. Biden chegou a dizer que era muito improvável que o Talibã dominasse todo o país. O ex-presidente americano, que começou a guerra, George W. Bush, criticou a decisão. Lembrou que as mulheres e as meninas afegãs pagariam as consequências da saída americana.
It breaks my heart. A cada cidade que ocupou nos últimos meses e semanas, o Talibã conseguiu capturar armas e equipamentos das forças de segurança afegãs. Hoje, o grupo terrorista parece dominar mais território do que quando foi derrubado em 2001. Por mais que nós tenhamos um argumento de que o Talibã vai tentar ficar mais moderado, as perspectivas são muito ruins, né? E isso vai afetar toda a região, né? A gente vai ter provavelmente um fluxo bastante grande de refugiados para os países vizinhos, alguns chegando também na Europa, apesar de ser um pouco distante. Então, provavelmente não vai ser uma crise só do Afeganistão, a gente vai ter um transbordamento para a região inteira. As ruas de Cabul amanheceram hoje desertas e silenciosas, lojas fechadas, muitas abandonadas às pressas. Apesar da debandada que mostramos agora há pouco, quase 400 mil afegãos já tinham fugido de casa nos últimos meses. Os 20 anos de guerra levaram cerca de 200 mil vidas e custou mais de 3 trilhões de dólares. Mais de 6 mil americanos morreram entre militares e pessoal terceirizado. Analistas internacionais apontam que a volta do Talibã ao poder é resultado de uma sucessão de erros dos últimos presidentes americanos. Mas o desgaste maior será do atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se apressou em negar as comparações com a Guerra do Vietnã, considerada uma das maiores derrotas militares da história americana. As semelhanças são muitas, até nas imagens. O helicóptero retirando diplomatas americanos da embaixada de Cabul e levando ao aeroporto lembra muito a retirada desastrosa de Saigon em 1975. Antony Blinken insistiu, isso não é Saigon. Os Estados Unidos tiveram sucesso em sua missão no Afeganistão. Ele citou, por exemplo, a morte do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, responsável pelos ataques às Torres Gêmeas em Nova York, o 11 de setembro. Mas essa vitória nem foi no Afeganistão. Bin Laden foi morto no Paquistão por forças especiais americanas em 2011. O presidente americano Joe Biden está na residência de verão de Camp David e ainda não se pronunciou à nação. Enquanto isso, Kovalik, nas universidades de Cabul, os professores já se despediram das alunas, já que o último governo do Talibã proibia as mulheres de estudar, um retrocesso inaceitável que pode voltar agora. O peso maior, quer dizer, o mundo inteiro vai sofrer esse peso. Às vezes a gente pensa, né, Cecília? O Afeganistão é lá longe, lá do outro lado do mundo. Mas tem a ver com a vida de todos nós, porque vai ter consequências políticas nos Estados Unidos. Isso tem consequências econômicas, né? Acaba respingando no mundo inteiro. Agora, o peso maior será para as mulheres. O peso maior será para as mulheres. Impedidas de estudar, tendo que usar a burca, uma série de coisas horríveis. Enfim, é lamentável isso que aconteceu. Até mais, Cecília. Obrigado.